Falando sobre a invencibilidade do bem, o apóstolo Paulo, que sabia muito bem como praticar o bem e da importância da gente viver para o bem, porque somos do bem. Ele disse dessa maneira assim, no versículo 21 de Romanos 12: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal. Sabe, aqui ele diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, Paulo está falando da invencibilidade do bem, sobrepujando o próprio bem. O bem que sobrepuja o próprio bem. Não é um bem em si mesmo, mas é um bem que vai se superando cada dia. Cada dia ele vai ficando mais bem, melhor ele vai ficando. Ele vai ficando em muitas maneiras, assim, cada dia ele vai ficando mais bem. Primeira coisa que a gente vê aqui, quando o bem sobrepõe-se ao próprio bem, é que Paulo está falando aqui de quantidade. Quantidade? Olha o que ele disse: não te deixes vencer do mal. Qual é a quantidade? Sempre, sempre. Não te deixes vencer do mal. Não é uma vez, duas vezes, mas é sempre. Olha qual é a quantidade para eu nunca me deixar ser vencido pelo mal. Sempre. Segunda coisa que Paulo fala aqui, quando o bem prevalece sobre o bem. Ele fala do tipo de bem. Ele fala do tipo de bem. Qual é o bem? Mas vence com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence com o bem. Aqui fala do bem vencedor. Aquele bem que está vencendo sempre. Ele vai vencendo, ele vai vencendo, ele vai vencendo. Ele vence hoje, amanhã. Ah, mas eu não consigo ver mais aquela pessoa. Você consegue porque você é do bem. E quando a gente é do bem, o nosso coração não treme, não palpita, não bate mais forte porque eu vi aquela pessoa. Não estremece porque eu conheci aquela pessoa. Mas meu coração vai vencer porque ele é do bem e esse bem que existe em mim é o bem vencedor. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, nesse versículo, onde o bem supera o próprio bem, é essa aqui. Ele fala da superioridade da armazenagem do bem dentro da pessoa. O bem que existe na pessoa, que ficou armazenado, vai acumular bem para o dia do bem. A gente acumula a ira para o dia da ira, a gente acumula a raiva para o dia da raiva, e a gente acumula bem para o dia do bem. Então, como não é necessário a gente acumular a ira para o dia da ira, nem acumular raiva, nem esperar uma oportunidade para pegar aquela pessoa que nos prejudicou, a gente não precisa ficar armazenando, esperando uma oportunidade e armazenando. Não, uma hora eu pego aquela pessoa, uma hora vai dar certo, uma hora eu acerto aquela pessoa e aí você vai ver o que vai acontecer. E não vou ficar fazendo isso. Não vou ficar fazendo isso, mas eu vou armazenar o bem. A hora que Deus me der a oportunidade, eu vou continuar fazendo bem na vida daquela pessoa e vou continuar fazendo bem para todas as pessoas que se aproximarem de mim. Eu vivo para o bem. Então eu tenho que fazer a cada dia o bem superar o próprio bem que já eu pratico. Eu tenho que melhorar esse bem aí e exercitar esse bem e fazer acumular o bem para o dia do bem. Muito bem. Eu quero concluir aqui essas nossas reflexões do bem, falando sobre 4 questões aqui. Primeiro, que num coração bom só existe o bem. O coração bom só carrega o bem. Segunda questão, o bem sempre prevalecerá. Eu tenho que ter isso em mente. O mal nunca prevalecerá. Parece que o mal está prevalecendo. Parece que o mal está ganhando, mas ele nunca prevalecerá. Terceira questão aqui é que só Jesus leva o homem mau a ter uma mudança completa e a praticar o bem. Fora de Cristo Jesus não tem outro jeito. Não tem como.
Aí eu conheço o final da história. Eu conheço o final da história. Teve um menino que estava lendo um livro. Ele estava lendo um livro e naquele livro contava a história de 2 outros meninos. Aqueles 2 outros meninos, um era do bem e o outro era do mal. E aí, os 2 meninos, no livro que aquele rapaz estava lendo, aqueles 2 meninos andavam juntos. E toda hora, o menino do mal praticava alguma coisa que era má, próprio da sua natureza, da sua maneira de se comportar, da sua índole, do seu jeitão. E o menino do bem toda hora praticava o bem. Naquele livro, contando a história dos 2 meninos, aquele menino leu que um dia o menino do bem ia para a escola com a sua bicicleta e o menino do mal jogou um tijolo na frente. O menino do bem caiu, machucou-se, esfolou todo o joelho, se levantou, foi para casa fazer os curativos, chorando porque tinha acontecido aquilo com ele. Outro dia, o menino do mal chegou atrás daquele menino do bem e deu um empurrão nele e derrubou ele da escada. Outro dia, aquele menino do mal foi prejudicando o menino do bem, até o ponto de haver uma briga na escola e o menino do mal bater no menino do bem. Aquele rapaz que estava lendo o livro foi ficando indignado com tanta maldade. Ele foi ficando indignado ao ler aquelas histórias e tantas maldades que o menino do mal estava fazendo sobre o menino do bem, que ele falou assim: deixa eu ver aonde que vai concluir aqui essa história aqui, o que é que aconteceu. E ele foi lá para o finalzinho do livro e nas últimas palavras do livro dizia assim: e o menino do mal e o menino do bem foi para o céu, porque só praticava o bem. E o menino do mal foi para um lugar de tormentos e horrores. Aí aquele menino ficou parado, olhando aquilo, e disse: vou voltar lá novamente. E ele ele deu continuidade na sua leitura, e aí ele viu que o menino do mal praticou novamente outra maldade com o menino do bem. Ele disse assim: pode machucar, pode prejudicar o menino do bem, pode fazer o que você quiser, porque eu conheço o final da história. Eu sei o que vai acontecer lá no final. Então, querido, independente do bem ou do mal, independente do tipo do mal, você conhece o final da história. Você sabe onde tudo isso vai dar. Então, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, porque você já sabe que o final da história é feliz para aquele que serve ao Senhor e que anda com o Senhor. Deus te abençoe.